Gente, ó, o regime de urgência... Antes, vou fazer aqui uma explicação para vocês. O assunto da semana no Paraná é aquela história da terceirização da parte administrativa de algumas escolas estaduais. Trouxemos a lista, em Maringá são 9 escolas. Pois bem, qual o desdobramento de tudo isso? Vamos falar disso agora. Ó, o regime de urgência foi imposto no projeto Parceiro de Escola e aí prevê a terceirização da gestão de 200 escolas públicas no Paraná. Isso vai permitir que a proposta do Palácio Iguaçu passe por comissões e chegue ao plenário para votação aí, provavelmente já na semana que vem. Esse é o cronograma desenhado lá no Centro Cívico, já levando em consideração também os pedidos de vista da oposição e a tendência é que a proposta do governador passe com facilidade, com ampla maioria dos deputados da base. Se tudo correr dentro do que foi planejado, na próxima terça-feira, dia 4, o projeto estará aprovado. É disso que nós estamos falando. Então, aí depois do projeto aprovado, vem aquela segunda etapa de abrir as votações nas regiões dos colégios para ver quem é que quer, se pais, professores, alunos querem de fato que isso aconteça. Vamos lá. No dia 4, é um dia depois daquela indicativo, da deflagração da greve que foi prometida pelo OPP Sindicato. Tudo isso foi prometido para segunda-feira, dia 3. Então vamos lá, ó. O parceiro da escola, como eu falei, tem que passar por 3 comissões da casa, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, e aí todas essas comissões depois vai para o plenário. Vamos lá, ó. A Secretaria de Educação do Paraná informou que faltas de professores e funcionários da educação por conta desse indicativo da greve anunciada para segunda-feira, dia 3, terão desconto em folha de pagamento. Diretores e chefes de núcleos foram orientados a encaminhar os dados para o gabinete da pasta e, segundo a Secretaria de Educação, qualquer interrupção na rotina escolar pode comprometer gravemente o cronograma de estudos e, consequentemente, o rendimento dos alunos. A orientação aos pais é que encaminhem os filhos para a escola normalmente, pois as aulas continuam conforme o calendário escolar. Isso é o que divulgou a Secretaria de Educação do Paraná mediante a tudo isso. É tanto desdobramento, Daniel. Você tem aluno por causa da greve, você tem um problema, uma situação de não discussão do projeto de uma maneira mais tranquila, que uns acham que não é necessário, outros acham que não. Você tem o sindicato, intervém, promete uma greve para o dia 3, segunda-feira. Aí tudo pode acontecer e o projeto já ser votado e aprovado na quarta em plenário. É um caldeirão, uma miscelânea de coisas. Aí aluno fora da escola, pai vai mandar ou não vai andar, vai ter greve ou não vai ter greve. Eu não sei, essa educação do Paraná também, às vezes eu fico um pouco preocupado, sabe? Eu não sei se é descaso, eu não sei se é gente politicamente usando a situação. Eu não consigo entender. Paulo, se você não consegue entender, você imagina a maioria da população, né? Principalmente os pais dos alunos que segunda-feira vai levar na aula, não vai levar na aula, a secretaria fala uma coisa, o sindicato fala outra. De tudo isso, é igual a gente comentou durante a semana, a falta do amplo diálogo, né? Colocar a goela abaixo. Aqui vou discordar do Tupã, que ontem falou que foi amplamente discutido, que passou pelas comissões. Aqui acho que ele se equivocou. Porque regime de urgência, CCJ pediu vistas, semana que vem passa CCJ, acabou o plenário, vota. Não vi esse tipo de discussão, não vi o governador tentando sensibilizar ou falar alguma coisa, não vi os deputados aqui de Maringá, se eu estiver enganado, alguém pode aqui me corrigir, declarar se é favorável, se é contrário, tentando explicar pelo menos esse projeto que é tão polêmico, e do resto o servidor também, né, o Paulo? Então a gente não pode querer falar que todo servidor é ruim, todo servidor é atestado, todo servidor... Mas há quantos anos são os servidores que tocam a educação do Estado? Então, o governador, acho que se ele tem as pretensões deles, as pretensões políticas dele, acho que ele está dando um grande tiro no pé. Então, segunda-feira vai ser agitado em Curitiba, a gente já sabe como funciona, vai ter gente lá na porta da Assembleia, a praça ali na frente vai estar lotada. É a única maneira de tentar sensibilizar os deputados a retirarem por mais tempo esse tipo de projeto para uma discussão. Então a gente fica aqui olhando de longe, mas sabendo que segunda-feira vai ser quente aqui na cidade, porque são 9 os colégios que podem se tornar privatizados e os outros também que vão aderir à greve em parceria com esses 9. Professor Jorge. Olha, a legislação prevê que quem faz a gestão das escolas são professores.
ou trabalhadores que tenham lotados aí nessas escolas, né? Agora, o projeto é um gestor privado externo e isto traz uma desvinculação com a problemática social das escolas que estão inseridas em territórios. Os professores estão vinculados a esse território, os gestores atuais estão vinculados a esse território e, portanto, as problemáticas sociais, econômicas, políticas que ocorrem no entorno da escola. Quando você traz um gestor, um sujeito externo, um administrador, é bem-vindo, mas é um bem-vindo que, neste caso, é uma imposição. Não se constrói uma relação com uma escola colocando alguém, uma espécie de interventor. Os interventores, e esse é o modelo que o governador está propondo, são sempre destinados ao fracasso. E todos os interventores foram sujeitos que provocaram mais tensão nas suas gestões. Isso está ali na história política do Brasil e de outros países. Então, a intervenção que se propõe, ela é descolada do tempo que se vive, que é o tempo do Estado Democrático de Direito. Me parece que o governador, nesse ponto, ele retrocedeu muito, muito para os anos 70. Pamela? Paulo, sobre essa ideia aí da terceirização das escolas, eu estava, acompanhando a situação, dá a impressão que vai terceirizar tudo, né? Não é bem assim. Seria uma terceirização ali na parte administrativa. Os professores que já são concursados, têm o vínculo com o Estado, não perderiam nada, continuariam lecionando normalmente. Eu, sinceramente, acho a proposta interessante, se a gente olhar do ponto de vista de que professores, por exemplo, vão poder focar em lecionar e vai ter uma parte administrativa separada ali, administrando o dia a dia da escola, etc. Se a gente olhar o exemplo, por exemplo, das escolas cívico-militares, a gente tem algo muito parecido, né? Tem os professores normais, que dão as aulas ali para os alunos, e os militares, geralmente da reserva, cuidam dessa parte administrativa das escolas. O que a gente teria aí seria algo parecido, né? Os professores continuam lecionando e teriam outras pessoas ali que não são professores, cuidando da parte administrativa. Eu penso que é uma proposta interessante, lógico, tem que ser jogada aí no debate público, ver o que a população pensa, ouvir o que o pessoal da educação pensa, afinal de contas eles estão ali no dia a dia, né? Eles podem passar para a gente algumas realidades que talvez nós não conheçamos, mas eu acho a proposta muito boa. Eu acho que talvez dividir as tarefas possa ajudar a educação a evoluir. Eu acho que quem quer abraçar o mundo acaba não fazendo tudo muito bem feito. Quem quer fazer tudo, não faz tudo muito bem feito. Então, se a gente setorizar, pode ser que seja interessante, sim, para a educação do Paraná. Ângelo Rigon. Se a ideia fosse tão boa, eu imagino assim, por que tratar ela desse jeito? Não é? Um sopetão. Por que não discuti-la? Por que não tratá-la com mais vagar? Convença o público que paga essa turma que estão fazendo a coisa correta. Não, eles querem fazer escondido, sem dar muito detalhe e rápido. Tão rápido que você não consegue, ver o que está passando na sua frente. E lá em Curitiba, aqui em Maringá, hoje, por exemplo, tem manifestação de novo, só que com professores e servidores, por exemplo, lá no Colégio Presidente Kennedy, houve lá a manifestação de duas de alunos, uma de alunos, e em Curitiba, uma das manifestações que é muito interessante, que está partindo da comunidade escolar, estudantes e pais de alunos, preocupados com o futuro do ensino público. Estava escrito num cartaz, terceirização é PI. É um palavrão. Então, e o estudante segurando ali. Então, isso é uma demonstração de como a comunidade escolar está encarando essa coisa toda. Porque isso, se apertar a tecla SAP, é tratoraço, é goela abaixo. Isso não é democrático. Isso não está sendo tratado de forma democrática. E um assunto que chama-se educação, que é a base de tudo. Como é que você vai mudar a base de tudo? Todo mundo cita o exemplo do Japão. Como é que você vai mudar a base de um país tratando um tema tão importante como esse dessa forma? Pela cabeça de um ou dois, sabe-se lá, não é a primeira vez que estão tentando, mas que a discussão, a falta de discussão é o pior, e coloca, você sabe disso, né, Paulo? Coloca os deputados na reta, porque eles podem pagar por isso na próxima eleição,
inclusive nessa eleição municipal, não apoie o candidato que o deputado tal está apoiando, porque ele votou a favor de privatizar, de terceirizar a escola. Mas, de outro lado, você tem o seguinte, se ele votar a favor, ele pode perder os cargos que ele tem indicado no Estado. E o que mais existe nesse governo do Estado são cargos indicados por deputados. Basta ver os núcleos regionais da Casa Civil. E, Paulo, só antes pelo que a gente escuta, o governador Ratinho Júnior, ele é de coração bem duro. O deputado que votar contra, ele não está querendo muito diálogo. Não quer votar, ele deixou bem à vontade os deputados. Nada, mas quem não votar junto com ele, no outro dia, os cargos estão todos fora do governo. Kim Rafael, e o que mais me preocupa é que na segunda-feira a gente pode acordar sem aulas nas escolas estaduais. E aí quem paga o pato é quem está lá na ponta. São vários pontos, né, Paulo? Eu acho que tem que realmente tentar entender todo esse processo. Primeiro, o direito à greve, isso, existem consequências. Não, mas o direito à educação? Tudo bem, mas existem as consequências. Não, mas existem consequências disso. Mas a greve é um direito, sim, mas existem consequências, né? Futuros, né? Depois vou ter que refazer as aulas, enfim. Assim, são vários pontos. Primeiro que eu acho que não é uma medida antidemocrática, né? No quesito, tipo assim, eu quero terceirizar. Não, é a proposta. Vai passar pela tramitação necessária. Né? Faz parte, talvez, do plano do governo, não sei, não vi na questão do Ratinho se realmente faz parte. Ele poderia ter falado isso na campanha, pois né? Mas o processo não é normal, mas tá se tiver regime de urgência. plano do governo, era nós que tínhamos que ir lá ler, né? O regime de urgência é do jogo, não é? Agora, exatamente. É do jogo para coisas importantes. É do jogo. Mas peraí. A educação não é Exatamente. importante. Agora, Ele poderia ter falado isso na campanha eleitoral. Aí a gente votaria nele sabendo que ele ia ter certeza. Desculpa, sim. mas não é só ele, é um exemplo de todos os políticos. Se falasse, olha, eu vou gastar 1 milhão no show do Leonardo. Vamos retomar o raciocínio. isso é verdade, hein? Não, o político tem que fiquei ser até claro. vermelho aqui no vídeo. Vai. Então, assim, são vários pontos. E aí, nós sabemos que é um tema muito sensível esse, da educação. Muito sensível. Privatizar. Não está muito bem explicado. E isso é notório. Ninguém sabe explicar exatamente o que está acontecendo. Ninguém sabe. Esse negócio de regime de urgência é errado. É um tema sensível, precisa ser discutido. Isso é muito certo isso. Então, assim, é um erro, sim, da Assembleia. É um erro do que como está sendo proposto. É um erro. Eu quero privatizar, terceirizar, etc. e tal. Beleza, faz parte do governo. Tá aqui a proposta. Mas tem que passar com mais discussão uma proposta dessa. É óbvio, isso eu também concordo. Né? Cada um tem a sua opinião de como isso... Mas, assim, tem que deixar muito claro. Tem muita coisa acontecendo, é um cabo de guerra. Infelizmente, vão acontecer as consequências ali por conta da greve, enfim. Acho que é necessário, sim, uma discussão. Tá? O governador está errando nesse aspecto. Como eu falei aqui, nós temos colegas que são professores. Nem para eles está muito claro. Acho que tinha que ter chamado os professores para discutir, para ter uma discussão com os professores, com os próprios... a gerência as escolas. Tem que conversar, entendeu? Tem que conversar. Goela abaixo não adianta. As coisas goela abaixo, imagina aprovar em menos de 15 segundos, que a gente falou do Congresso ali. É loucura isso, gente. É loucura. Num país com uma extensão desse aqui, o Estado, com tudo que tem, acho que é necessário, sim. O governador com a popularidade alta, acho que tem que conversar mais. Acho que nada impedia ele de conversar ainda mais sobre a proposta. Né? Acho que fica, infelizmente, muitas pessoas à mercê. E aí, terminando aqui, também a utilização de alunos para fazer greve é complicado, é uma coisa muito séria também. Né? Se os pais não autorizaram isso, pode ter também consequências graves. Alunos com cartazinhos, menor de idade, não sei o que, greve, a mando de quem? Realmente do interesse dos pais e dos alunos. Existe um negócio chamado Grêmio Estudantil, só para lembrar. Tudo bem, mas tem que ter responsabilidade. Né? Quem que é responsável? Tem 18 anos, tem 19 anos, tem 20, é maior de idade? Quem que vai representar? Se acontecer alguma coisa nessa greve, quem que vai ser responsável? Tudo isso tem que ser colocado.